sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês, recapitulando tudo que eu li, vi e ouvi no mês que está acabando agora, no caso setembro. O que é um bocado insano aqui na minha cabecinha, porque parece que foi ontem que eu tava filmando de agosto. Genuinamente, setembro eu pisquei e o mês acabou. E eu acho que isso se reflete na quantidade de coisas que eu consumi. Porque um tá equilibrado, dois não foi lá tanta coisa quanto tem sido nos últimos meses, e três, tá se formando um tema aqui, de algum modo. Sem me alongar muito, portanto, começaremos como sempre pelos livros. O primeiro livro que eu li esse mês foi Nothing to See Here, do Kevin Wilson, que na verdade era um livro que devia ter entrado no escapismo do mês passado, porque ele é o livro do meu clube do livro, do Lendo na Lagoa, do link pra entrar do Discord, eu sei falar, o link pra entrar no Discord está na descrição se tiver interesse. E esse foi o livro que a gente leu em agosto, só que a reunião de agosto acabou acontecendo só dia 3 de setembro, e eu admito que eu terminei de ler o livro no dia da reunião. Então, apesar de ser um livro de agosto, ele foi um livro de setembro, e esse mês vai acontecer a mesma coisa, porque eu não terminei de ler o livro de setembro ainda, cuja reunião vai ser de 1º de outubro, ou seja, mês que vem vocês descobrem qual livro que é, se vocês não quiserem entrar no clube, sempre tem essa opção. Enfim, Nothing to See Here é sobre uma babá e as crianças das quais ela cuida. O pega aí do livro é que as crianças pegam fogo, elas entram em combustão, elas literalmente saem chamas da pele delas. O livro é um realismo mágico ali, só que é o menos complicado que eu já li. Eu acho que se você nunca leu nada que seja realismo mágico, esse é um ótimo lugar pra começar, especialmente porque o livro é super curtinho, se lê super bem, o conceito é simples e fechadinho ali, ele não se expande muito e cai no gênero. É uma perfeita ilustração simples do gênero. Eu gostei bastante, apesar de que eu achei que as coisas aconteciam de um jeito fácil demais. Tipo, os problemas surgiam e se resolviam logo em seguida de um jeito muito simples. O que não é mal, mas eu tava esperando o circo pegar fogo ali em algum momento. E eu não sei também se isso é afetado por ser um livro do meu clube do livro e os outros livros que a gente leu recentemente sempre foram um pouquinho caóticos. Então eu acho que a minha mentalidade não tava no lugar certo. Mas, de novo, eu gostei e eu recomendo pra todo mundo. É um livrinho, sabe? Então, força. Depois, eu tive ali um momento, eu acho que num resquício de eu só estar lendo fantasia com romance mês passado, onde eu li a trilogia do Scholomance, da Naomi Novik, no caso, e eu nunca tinha lido nada da Naomi Novik, eu acho, tenho quase certeza, e eu ainda tenho curiosidade de ler outros livros dela, apesar de que essa não foi uma boa entrada, não vou mentir. É uma série de livros que eu tô enrolando pra ler faz muito tempo, porque não só o conceito me é intrigante, quanto já tinham me dito que ele entrava ali naquela vibe do Dark Academia, né? Porque é suposto ser essa escola pra bruxos, magos, apesar de que nunca é dado um nome realmente pra eles, tipo, eles só usam magia, onde eles precisam se graduar, né? Tipo, formar ou morrer. Formar ou morrer. É um desses clássicos, formar ou morrer. E a escola parece que tá ativamente tentando matar eles. E a gente vai acompanhar essa menina que tem um dom especial pra ser má. Tipo, a afinidade dela com magia é uma magia destruidora e ela é tida como uma pessoa que vai destruir as coisas, mas ela não quer ser essa pessoa. E sobre este rapaz, que obviamente é o interesse romântico, sempre existe, que é um super-herói, basicamente. E é sobre eles meio que se ajudarem e tentarem ajudar o resto da escola e tentar sobreviver à escola. O primeiro livro, que foi o A Deadly Education, eu custei muito conseguir entrar na narrativa, porque eu detestei o tipo de escrita. Ele é escrito em primeira pessoa e é tão dolorosamente a cabeça de uma adolescente que a gente tá. Os personagens, acho que eles postam 16 anos ali no começo do livro. E eu automaticamente, quando leio esse tipo de livro, jogo a idade lá em cima. Eu penso que eles têm, tipo, a minha idade, um pouco mais novos que eu, se muito. Só que nesse não dá pra desgrudar do fato deles serem adolescentes, o jeito que a cabeça dela funciona. O que, honestamente, pode ser um ponto positivo pra escrito no Naomi Novik. Realmente me fez acreditar que era uma adolescente, mas era doloroso de ler, era horrível de ler no começo. A escrita realmente me irritou no primeiro livro, só que eu continuei lendo. Eu não sei dizer porquê. Eu terminei o primeiro livro numa noite, o segundo na segunda noite e o terceiro 2 noites depois. Tipo, eu dei uma pausa de um dia entre o segundo e o terceiro, mas todos eles eu li num dia só, tipo,
tipo, 8 horas ali, maratona, comecei e terminei. Mas assim, eu tendo me acostumado com a escrita de A Deadly Education, quando eu fui ler The Last Graduate, que é o segundo, eu acabei, sabe, conseguindo gostar um pouquinho mais da história. Eu acho que eu já tinha uma imagem mais bem formada, tanto do universo quanto das personagens em si. Eu já tava acostumada que a escrita era irritantezinha, mas as coisas pelas quais eles passavam também eram mais interessantes. Os episódiozinhos, assim, os dilemas e os problemas que eles tinham que ultrapassar eram mais interessantes, e eles ainda estavam fechados ali no mundo da escola, porque eu vou dar um spoiler aqui, é levinho. Eles saem da escola, os 2 primeiros livros se passam dentro da escola e o terceiro se passa já fora da escola. E aí, falando o terceiro, que é o The Golden Enclaves, foi o que eu menos gostei. De novo, era um livro que parece que as dificuldades eram maiores no segundo livro do que no terceiro, sendo que o terceiro era pra ser o grande final. O fato deles estarem fora da escola podia ter sido usado pra expandir muito o universo, e eu não acho que foi, ou se foi, não foi bem feito, só me passou por cima. E eu não sei, eu não gostei do terceiro livro. Não é que eu tenha desgostado do final, eu acho que terminou como era suposto terminar, teve o final que eu esperava que tivesse. Não tô criticando exatamente a maneira que a história se encerrou ali, mas o terceiro ato foi só fraco, eu achei fraco. E aí, o último livro que eu li esse mês foi If We Were Villains, de Emma Rio. Sim, era o que eu queria, sim. É um desses Dark Academias que tá sempre ali sendo mencionado. Eu li The Secret History ano passado, mais ou menos na altura do ano. Então eu achei engraçado que eu fui ler a irmã mais nova de The Secret History, que é If We Were Villains, agora. E não foi intencional, sabe? Uma coisa que eu só fui perceber quando eu tava ativamente lendo o livro, pensando e falando sobre ele. E ele segue a mesma fórmula de The Secret History, assim, é um grupo de amigos fechado numa universidade prestigiada, onde eles estão no meio que é quase um culto ali do jeito que eles se comportam. Existe uma morte, e aí a gente sabe dessa morte desde o começo, e a gente tem que entender como, quem, por quê, de que maneira. A diferença aqui é que em If We Were Villains, o livro começa com o personagem que foi preso e sentenciado por essa morte saindo da cadeia e contando o que realmente aconteceu pro policial que prendeu ele muitos anos depois. Então a gente tem essa narrativa dupla, onde a gente tem esses episódios muito grandes do passado e aí um capítulozinho curtinho dele no presente preenchendo lacunas, ou sabe, só dando uma reenquadrada no que ele via quando ele era novo, o que eu achei muito interessante, achei muito bem feito. Nesse caso, o rolê meio assim de culto que eles estão é que eles são estudantes de teatro nessa universidade que é super estrita e difícil, e o teatro que eles fazem é exclusivamente Shakespeare. A parte que eu entendo que perde as pessoas um pouco nesse livro é que os personagens principais do grupinho principal tá constantemente citando Shakespeare um pros outros, e eu não conheço tão bem Shakespeare assim. Eu acho que se eu conhecesse eu teria tirado mais proveito, porque dá pra notar que várias falas, ou tipo as peças que eles estão adaptando, os personagens que eles são nas peças relacionam com o papel que eles estão tendo na vida real e no grupo de amizade naquele mesmo momento. Então isso é interessante, isso se torna mais óbvio mais pra segunda metade do livro. Eu acho que se eu parasse e lesse todas as obras do Shakespeare que eles citam neste livro, que são muitas, e relesse, eu tiraria muito mais proveito, porque eu entenderia muitas outras nuances que só me passaram por cima, mas ainda assim não fica chato. Pra mim não ficou chato, eu entendo que fica pra algumas pessoas, pra mim não ficou. Só que, e eu não quero ficar comparando ele com The Secret History, mas eu gostei mais de The Secret History. Eu sei que The Secret History é tipo a base, é tipo Dark Academia, The Secret History, mas eu não achei que fosse ser uma diferença tão grande, levando em consideração que ambas obras são muito bem escritas, tem um ritmo muito bom e tem a mesma premissa, basicamente. Eu ainda assim, os personagens de The Secret History, eu acho que eles são mais bizarros. O de If We Were Villains, eles são mais reais, eles são mais pessoas que eu consigo ver existindo, apesar das características esquisitas deles. É impossível existirem pessoas que nem a galera de The Secret History, e eu acho que isso acaba tornando eles personagens mais interessantes como um todo. Mas isso só eu devagando. Pra quê, né? PS, chorei no fim. Não achei que eu fosse chorar no fim. Chorei no fim. Teve uma frase ali no fim que, no que eu li, a garganta fechou. Seguindo agora pra séries, comecei o mês tendo visto, claro, o live action de One Piece, pois eu sou apenas humana. E o rolê é, eu tenho 2 amigos muito próximos que são mega fãs de One Piece há anos, tipo, anos e anos e anos. E faz muito tempo que eles me enchem o saco pra eu começar a ver ou a ler One Piece. Eu sempre falo não, e aí eu vi a série. E aí eu li 100 episódios do mangá 2 dias depois.
que ódio. Eu gostei muito da série. Pra quem não sabe, One Piece é este mangá de 1000 e tantos episódios e um anime de 1000 e tantos episódios feito pelo Oda, que é sobre piratas. E um pirata em específico que é o Luffy, que ele estica. Ele é um pirata que estica. Ele é feito de borracha. E ele tem um objetivo que é encontrar o One Piece, que é um tesouro deixado pelo antigo rei dos piratas, porque ele quer se tornar o novo rei dos piratas. E aí a aventura dele, a equipe dele, etc, etc, etc. Eu já tava mais ou menos familiarizada com o mangá e o anime por causa desses meus amigos, por causa de ter visto episódio ou outro anos atrás. Não era do meu interesse, mas eu entendia a estética e o humor da coisa. E eu acho que o live action tá tão bem adaptado nesse sentido. E agora que eu tô lendo o mangá, eu digo com ainda mais certeza, o live action tá ótimo. O primeiro episódio eu achei fraquinho, tem bem cara de piloto, tem bem cara de... A gente tem dinheiro, mas não tanto dinheiro assim. E tem várias coisas a nível técnico, que eu sei que é chatice minha, mas que eu não gostei. Agora, do segundo pra frente, tá fantástico, tá ótimo, eu não tenho críticas, eu achei divertido, eu achei que os atores estão englobando os personagens mesmo muito bem. A série é engraçada, tem um ritmo bom, é visualmente muito, muito interessante, a estética dela é muito legal, é muito ridícula, é muito camp, e é bom, tá bem feito, sabe, tá bem feito. Então, não sei, o visual realmente me prendeu. Eu acho que tá muito bem conseguido. E eu chorei no episódio 6. E a gente já colocou aqui que se eu chorei, o trem sobe de conceito um pouquinho. E o episódio 6 acabou comigo. Não vou mentir, eu chorei assim, chorei. Foi divertido. Falando em chorar, acabou Summer Camp Island. Eu assisti a 6ª temporada de Summer Camp Island. E agora Summer Camp Island acabou. Eu tava esperando que isso fosse acontecer agora dentro desses meses, tanto que eu vi aquela temporada, acho que mês passado no anterior, porque eu sabia que a sexta tava pra sair, que era a última, e eu ia querer ver logo que saísse. E ainda assim eu enrolei tipo o mês inteiro, ela tava saindo em agosto e eu enrolei até meio de setembro pra terminar de ver, porque eu não queria que acabasse. Summer Camp Island é uma série de animação pra crianças, sobre esse acampamento de verão gerido por essas 3 bruxas cheias de criaturas mágicas. E é fofo, é daquele fofo que você precisa esmagar, apertar, explodir na tua mão, de tão fofo. Eu gostei muito dos encerramentos, essa temporada fez como as últimas já tinham feito, onde tem uma linha narrativa contínua, são tipo, a cada 3 episódios a gente fecha um arcozinho ali, mas a 6ª foi mais a temporada inteira só um arco, o que eu acho que era necessário pra gente conseguir fechar e amarrar todas as pontas soltas que as outras temporadas vinham construindo, dar um final satisfatório pra todos os personagens. Eu acho que ficou super bem conseguido. Eu vou sentir muita falta da série, alguns dos meus personagens favoritos que não apareciam há muito tempo voltaram a aparecer nessa temporada, e não sei, achei que ficou bem feito. Gostei do final, tô chateada que não vou ter mais, vou continuar revendo por anos e anos que virão, vou continuar acompanhando a carreira da Julia Potts, que é a criadora da série, porque ela sabe. E se você quer que seu coração fique quentinho em 10 minutos, vai ver Summer Camp Island, não tem muito como errar. Vi também a 2ª temporada de Minx, e ano passado eu tive meu coração quebrado, devastado, destroçado, porque depois da primeira temporada a série tinha sido cancelada, mas aí veio lá outro produtor e falou, vai ser cancelada coisa nenhuma, vem cá que eu te salvo, vem pro meu lado. E aí fizeram a 2ª temporada. Minx é sobre essa revista pornográfica para mulheres e sobre toda a criação dela e as coisas em volta, blá blá blá. É fictícia, é ambientada nos anos 70. Eu gosto muito. A 2ª temporada, eu gostei mais da primeira do que da 2ª. Eu acho que a primeira temporada é ótima televisão e a 2ª é boa televisão. Sabe, não tá ruim, mas eu gostei mais da primeira. Na 2ª temporada, a revista já tá estabelecida, porque na primeira a gente vê a construção da revista e os altos e baixos disso. Na 2ª temporada, a revista já é uma coisa grande, a gente vê o outro lado da indústria, de certo modo. Coisas que eu não gostei. Os personagens eu acho que tiveram menos interações divertidas, era tudo muito mais sério no geral, e o foco tava muito individualizado, a gente não via tanto eles interagirem uns com os outros, era mais as jornadas individuais de cada um. O personagem que teve todo um arco se redimindo na temporada passada, termina essa temporada voltando a ser um babaca, o que eu fiquei, esse tipo de coisa me irrita, esse tipo de altos e baixos me irrita. Eu entendo que é características humanas e sabe, escrita bem feita, mas me irrita. Enfim, agradeço aos deuses do entretenimento por a gente ter tido uma 2ª temporada, espero que tenhamos uma 3ª e espero que a 3ª seja melhor que a 2ª, porque embora eu tenha gostado, podia ter sido melhor. Vi a primeira e apenas a primeira temporada de Six Feet Under, vou continuar a ver, mas terminei a primeira e falei, vamos dar um tempo. Six Feet Under é essa série antiga, eu acho que ela é do começo dos anos 2000, sobre uma família que tem uma funerária, e sobre os altos e baixos da família e como as histórias da família se relacionam coincidentemente, geralmente, com as histórias dos falecidos
desconhecidos que eles estão cuidando naquele episódio. A série é bem episódica, tipo, é uma historinha mesmo por episódio. E eu gostei muito, é muito engraçadinha e bem feita e datada. Ela é datada, ela tem uns plots e umas falas e umas coisas ali que você fica, isso hoje não passava. Mas ainda assim, sendo uma coisa extremamente televisão dos anos 2000, dá pra aproveitar. Eu fiquei emocionada em alguns episódios, tem histórias ali que são de partir teu coraçãozinho no meio no bom sentido. Então não sei, vou continuar assistindo. Aguardem mais comentários das temporadas seguintes dos próximos meses. E por fim, eu vi a temporada final de Sex Education, na quarta temporada, que foi a última série, realmente terminou. E aqui eu digo que eu não era a maior defensora de Sex Education lá no começo. Eu acho que a série fez coisas muito más ali na primeira temporada, mas eu continuei vendo e eu acabei mudando de ideia e, sabe, me apegando aos personagens, achando divertido, acho é o tipo de humor que eu curto. E a gente se apega aos personagens, não tem jeito. E eu acho que a quarta temporada ficou muito bem feita, apesar de terem coisas que eu não gostei, não tem nada que eu mudaria, sabe? A gente continua seguindo o mesmo grupo de amigos super diverso ali que a gente vem acompanhando todas as temporadas, mas agora eles estão numa escola nova, entram alguns personagens novos, mas os conflitos acabam sempre sendo o mesmo, tipo, sobreviver à adolescência, atar tudo de algum modo a sexo e ter mais inteligência emocional enquanto adolescente do que eu tenho aos 20 e tantos anos. Eu achei o final meio agridoce, um pouquinho conclusivo ali pra algumas linhas narrativas que eles abriram nessa temporada, que eu acho que foi meio meh. Tiveram conclusões que eu gostei muito, em especial a da Amy. Eu adorei a linha narrativa da Amy nessa temporada. Eu acho que ela já vinha sendo a minha personagem favorita nas últimas também, mas nessa em específico foi muito, muito bom. Só que por outro lado teve outras que eu acho que ficaram fracas ou que se resolveram muito rápido ali porque eles tinham que concluir aquilo porque era a última temporada. Então não sei, é isso, eu tenho minhas críticas, mas eu não mudaria nada. Eu gosto da maneira que finalizou num geral. Agora, bora para os filmes. Esse foi um de poucos filmes, até. Uma quantidade fazível de filmes, não insana, tal qual foi mês passado. O primeiro que eu vi foi The Pod Generation, que é esse drama futurista com a Emilia Clarke, do qual eu nunca tinha ouvido falar até da play do filme, juro. E sabe que eu me diverti? Cá estamos do outro lado, tendo nos divertindo, mesmo sem saber nada antes. A história segue esse casal que quer ter um bebê e no futuro tem esse método alternativo pra ter crianças, que são esses pods, essas cápsulas que geram um bebê pra ti. E muitas pessoas optam por elas porque basicamente você não tem que pausar a tua vida enquanto você tá grávida, sabe? E esse casal opta por isso e a gente vê como isso afeta eles e como a moral deles responde a isso. Ficou bem explicado, enfim. Eu acho que o filme foi uma surpresa agradável, porque é muito bem feito, os efeitos visuais não tão maus, ele tá bem fechadinho ali no que ele é, e apesar de poder trabalhar temas pesados e poder ir pra um lado muito mais carregado, ele não escolheu. Ele escolheu ser um filme quase que relaxante, sabe? Tudo tem cores pastéis e tons ambientes e todo mundo fala de um jeito muito eloquente. Não sei, é um filme relaxante de ver, genuinamente. Apesar de não precisava ser e poderia ter sido outra coisa muito diferente baseada na temática, eu terminei de ver e eu falei, nossa, isso foi um yoga. Isso foi um respirar fundo no meio do mar. Gostei mesmo. Aí eu vi Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, que é a nova animação das tartarugas mutantes ninja, né? É esse o nome em português. Era pra eu ter gostado. Eu acho que as pessoas fazem muito bem em gostar. Eu não gostei. A verdade é que eu sempre achei a ideia das tartarugas ninja um pouco chata quando tinha o desenho que passava na televisão quando eu era criança. Eu sempre mudava de canal, nunca foi a minha cena e eu acho que esse é grande parte do fator de eu não ter gostado. Enquanto a animação tá excelente, tá muito bem feita, mas é esse mesmo estilo de animação que tá hypado agora, que é o de Puss in Boots, 2 do começo do ano, de Nimona, dos Spider-Man, que foi quem popularizou agora, né? Tá começando a ficar cansativo, eu odeio que tá começando a ficar cansativo. De novo, eu prefiro essa animação a muitos outros estilos, mas começou a ser demais, começou a ficar demais. Ainda assim, o que eu acho que eles fizeram muito bem é que todos os personagens são nojentos. As tartarugas são os únicos personagens mais ou menos fofinhos ali, mais ou menos agradáveis de se olhar. Todo o resto, tanto mutantes quanto humanos, são feios, são nojentos. E eu acho que se encaixa com a história e com o estilo e o humor das tartarugas. E apesar de eu não ter gostado tanto, eu acho que a nível de produção, a nível de roteiro, a nível de ritmo,
tá legal, tá bem feito. A batalha final, porque claro que é uma batalha final, chamou minha atenção, despertou meu interesse, eu tava 100% engajada ali. Então tem muitos aspectos positivos no filme, mas eu nunca mais vou ver esse filme na minha vida. E eu não vou mais pensar nele. A partir do momento que esse vídeo estiver postado e eu não precisar mais falar sobre. Eu vi Last Night in Soho, assim, um dia que eu tava afim e eu gostei. Eu já esperava gostar porque eu gosto do Edgar Wright. Eu lembro que quando esse filme saiu, ele recebeu muitas críticas negativas de ser fraco pra ser um filme do Edgar Wright, mas eu acho que tá tudo dele ali. Eu não entendi muito bem as críticas da época. E talvez eu tenha gostado tanto porque eu fui ver ele esperando com o pé atrás. Eu fui ver com o pé atrás porque eu sabia que ele não tinha sido tão bem recebido assim. Na história a gente vai acompanhar essa menina, tipo, tempos modernos, que se muda pra Londres pra estudar moda. E ela meio que vê fantasmas. Isso é uma coisa estabelecida nos primeiros 5 minutos do filme. E aí ela começa a ver essa mulher dos anos 60 e durante o dia ela tá vivendo a vida normal dela e quando ela vai dormir ela vive a vida dessa mulher dos anos 60. Então a gente tem essa narrativa dupla do presente e do passado caótico e glamuroso e tóxico dos anos 60. E as coisas começam a sangrar uma pra outra. O passado e as noites da menina começam a afetar o dia a dia dela. Ela começa meio que a perder a cabeça. É um filme de terror, eu me arrisco dizer, mas não é. Mais um thriller, assim, do que um terror. E ele faz muito uso de neon e eu não gosto de neon, no geral, de terror neon. Existe todo um gênero ali que é o terror neon, que foi muito popular ali uns 5, 6 anos atrás. E eu acho que esse foi, assim, dos últimos resquícios dessa era. Mas agora que passou um tempo, eu consigo ver ele passar raiva. Então, esteticamente tá legal por causa disso. Não sei, funcionou pra mim. Essa é a minha crítica muito bem pensada e planejada sobre o filme. Funcionou pra mim. Assisti esse filme aleatório também, que chama Sitting in Bars with Cakes. É um filme baseado na vida real sobre essas duas amigas que resolvem, uma delas que é muito antissocial e a outra que é mais extrovertida. A que tá extrovertida sugere que a que é mais introvertida faça bolos pra levar pra bares pra conhecer gente nova, em especial conhecer homem. E elas começam esse projeto juntas, onde elas querem fazer 50 bolos pra ir pra 50 bares diferentes pra conhecer gente, o que como um propósito só é legal. E eu acho que as atrizes principais têm muita química ali enquanto amigas. Só que é daquele típico filmezinho de televisão, sabe? E aí tem uma reviravolta trágica, porque sempre tem que ter. E eu sei que é baseado em fatos reais, é baseado na história dessas duas amigas da vida real, então eu não posso nem criticar a progressão das coisas, porque é só a vida real. Mas eu tô cansada desse tipo de filme. Foi divertido de ver, principalmente por causa da química das duas personagens principais, que depois eu fui stalkear e parece que ficaram realmente amigas na vida real, então faz sentido. Mas enquanto filme você não perde nada se você não vê, sabe? É aquele filmezinho de domingo, é um filmezinho de domingo. É um filme de domingo. A seguir, eu vi Landscape with an Invisible Hand, que eu queria tanto ter gostado. Nesse filme a gente vai acompanhar essa família 5 anos após uma invasão alienígena pacífica. Tipo, existe uma convivência pacífica com essa raça alienígena que meio que dominou o planeta Terra, mas acaba que beneficia o planeta Terra de alguns jeitos que não são tão benéficos assim no fim das contas. Tem questões interessantes, tá bem atuado e tudo mais, mas ele abre várias linhas narrativas e não finaliza muito bem nenhuma. O conceito ético da parada se perdeu ali no meio em algum lugar. Eu não sei muito qual que era a lição de moral, qual que era a crítica que eles estavam querendo fazer, porque eles criticam muitas coisas, eles apontam muitas coisas, mas é bem de um tipo, haha, isso não é irônico? Ponto. Tipo, eles não desenrolam o que é irônico, por que é irônico, de que maneira esta ironia afeta N outras coisas. Não sei, é um filme esquisitinho, um bom esquisitinho. Eu não tô nem falando que é um esquisitinho ruim, mas eu acho que podia ter sido um esquisitinho melhor. Ai, eu vi Talk to Me e eu detesto ser um clichê e ir de acordo com a maré, mas é o melhor filme de terror do ano, o que eu posso fazer? É o melhor filme de terror do ano. Eu já tava com a hype, eu já tava com a expectativa, eu fui ver achando que o filme ia ser bom, e aí ele foi! E aí isso me deixa muito satisfeita e feliz e grata por estar viva e gostar de cinema de terror. Ele é sobre esse grupo de jovens. E aí existe essa mão, tipo essa mão de gesso de cera, que eles estão assim. E aí esses jovens se reúnem pra dar a mão pra mão de cera e serem possuídos aí por 1 minuto e meio. Porque dá uma raia, assim. É uma coisa meio comparada com o uso de droga, não vou mentir. A simbologia aí é bem uso de drogas. E aí as coisas dão errado, porque sempre dão, né? A parada desse filme é que, nossa, tem tanta coisa que eu gosto. A edição é genuinamente boa. É uma ótima... Tá muito bem montado esse filme. Os realizadores
são youtubers, eles fizeram vários vídeos já colocando, explicando como eles fizeram as cenas e o trabalho por trás do filme e tal, que eu acho muito legal ter esse acesso mais direto ao processo de produção no filme. A continuação já foi confirmada, o que me faz muito feliz, porque eu acho que tem muito espaço pra explorar, e justamente porque nada é explicado, você não sabe de onde veio a mão, você não sabe por que a mão existe, você não sabe como que as coisas acontecem. É o típico filme de terror caótico, com visuais assustadores, que tem tanto jumpscare, quanto construção do medo, quanto aquela sensação de insegurança que você tem aqui, que você acha que algo vai acontecer e você não sabe quando vai acontecer. Construção da tensão, é isso que eu tô tentando explicar. Tem tudo isso e tá muito bem feito, apesar de você não entender por que as coisas estão acontecendo. Ele é sangrento e gory num nível que não chega no extremo, tipo, ele é palatável pra várias audiências diferentes. E aí tudo é horrível e você morre e nada é explicado, e é basicamente a vida real. É basicamente a vida real. Tudo é horrível e você morre e nada é explicado. Eu não parei de pensar nesse filme desde que eu vi ele. Eu tô obcecada com o filme, eu gostei mesmo muito dele. É o tipo de filme que eu vou enfiar a goela abaixo de todos os meus amigos. Todos. Vira e mexe já aparece um desses filmes que eu espalho a palavra. E essa é a escolha do ano. Bem-vindos. Ano passado foi No Exit, esse ano é esse. Aí, outro filme que eu tava muito ansiosa pra ver, e aí já não atendeu as expectativas, foi Shortcomings. De novo, eu queria ter gostado do filme, eu entendo o que ele tentou fazer, e eu até acho que ele fez bem, mas o personagem principal, de novo, mérito ao ator, o personagem principal é odiável, assim. Tipo, ele é suposto ser desgostável, mas passa a linha do desgosto ele num ponto, e aí eu só não consigo mais tirar proveito. A gente sabe como que eu funciono com isso. Tá tudo bem me irritar, mas se irritou demais, mesmo se fosse proposital, eu perdoo meu interesse. O filme é sobre esse cara babaca. É isso, o filme é sobre esse cara babaca. Eu acho que eu fui ver ele esperando que fosse uma coisa meio comédia contemporânea ali, quase uma comédia romântica, mas não focado nisso, e não é. É sobre esse cara babaca, sobre as desventuras amorosas dele, e ele termina esse relacionamento de muitos anos, mas meio que não termina, e ele conhece outras pessoas, e ele pensa na ex dele, e aí ele é um bosta com todo mundo na vida dele, e com ele próprio também, e as pessoas dizem isso pra ele, e ele fica, não, errado é você, sendo que não, errado é ele. Não sei, só é igual a muita gente que eu conheço, e aí eu projeto na vida real, e aí eu não quero pensar mais sobre, porque eu tentado, porque tem muita gente que é realmente daquele jeito, e não dá. É isso. E aí, mais uma vez, um filme que eu tava esperando muito, a gente vê aqui de uma trilogia quase de filmes que eu tava esperando muito. Theater Camp. Gostei. Tava com expectativas altas, não digo que atendeu as minhas expectativas, mas achei proveitoso, legal na mesma. É um mockumentary, mas essa parte eu acho que só é bem explorada no começo, pra ir depois do primeiro ato do filme, a parte do mockumentary fica meio só no estilo de filmagem e não necessariamente na construção da narrativa, se é que isso faz sentido. Acho que se você ver o filme você vai entender. E é sobre esse acampamento de verão focado em teatro. O mockumentary começa porque o documentário ia ser focado na dona desse acampamento de verão, e aí ela sofre um acidente e o acampamento tem que funcionar durante um verão sem ela, e a gente acompanha os professores desse acampamento, o filho dela que agora tá gerindo o acampamento, as pessoas novas contratadas, os alunos de certo modo ali, enquanto eles montam as peças que eles vão apresentar no final do acampamento de verão. É engraçado, é quirky, mas é isso, no começo, quando eu tava assistindo, eu comecei a ver e pensei, isso vai me decepcionar, eu não vou gostar disso. Eu demorei um pouco ali a entrar no tipo de filme e de humor e de ritmo que era suposto ele ter. Mas eu acho que redimiu bastante o Ben Platt, por exemplo, pela existência de Dear Evan Hansen. Eu acho que... Porque, de novo, é um acampamento de verão teatral com musical ali enfiado no meio. Então tem músicas, apesar de não ser um filme musical, tem músicas, e as músicas estão boas. Tipo, o teatro, a peça dentro deste filme sobre o teatro é boa. Eu veria aquela peça, o que eu achei engraçado de pensar sobre. Mas é isso, é divertido, é engraçadinho. É o tipo de coisa que faz referências que eu entendo, porque é o meu nicho de nerdices. E aí, como todo mês tem que ter um filme que eu vi vários pedaços várias vezes no TikTok e finalmente eu cedo e vou só ver o filme inteiro, eu vi Downsizing, que é esse filme de 2017 com o Matt Damon sobre. Num futuro próximo, desenvolvem esse método de encolher permanentemente os humanos, e eles viram essas miniaturas de seres humanos com todas as funcionalidades, eles estão bem. E várias pessoas optam por esse método, algumas por questão de sustentabilidade
ecológica, assim, ambiental, existe menor produção de lixo, menor produção de poluição, esse tipo de coisa, e várias outras escolhem por benefício próprio, no sentido de seu pouco dinheiro se torna muito dinheiro. E aí você pode viver nessas comunidades chiquérrimas, privadas, fechadas, em mansões, com pouco dinheiro que você está vivendo assim, de maneira medíocre nos subúrbios da cidade. E enquanto o conceito é muito legal, o primeiro ato do filme eu tava gostando, eu tava assim, engajada, me chamou a atenção desde o começo. Os atores são atores que eu gosto, eu achei que ia ser essa comédia ali, meio satírica, meio dark, sabe, esse tipo de coisa. E não foi, acabou no primeiro ato esse aspecto. A partir do segundo ato o filme só ficou ruim. E aí é ainda pior porque o primeiro ato foi muito bom, e aí quando do primeiro ato passa pro segundo e fica só ruim, ficou muito ruim, sabe? O que era ruim parece muito pior porque começou bem. A história se perdeu, ele vira tipo 3 filmes diferentes com lições de morais, ensinamentos, críticas diferentes ali. Os personagens que são introduzidos depois não são tão bem explorados, o final não é satisfatório, não é divertido, não é legal. O filme ficou ruim, e aí ele começou bom e ficou ruim. Eu tô inconformada que o filme começou bom e ficou ruim. Eu odeio quando isso acontece. Enfim, essa é a crítica. Eu vi Bottoms. Todas as minhas redes sociais foram invadidas por Bottoms e por fãs de Bottoms. Eu gostei, tá? Vamos começar aqui colocando que eu gostei. Mas eu não gostei tanto assim, eu não quero ser apedrejado, então eu vou segurar minha língua. O filme é uma comédia que é o quirk da geração Z. É o tipo de humor que hoje eles acham que é muito engraçado e que faz eles serem muito especiais por ter esse tipo de humor. E aí, dali 10 anos, eles vão olhar pra trás e ficar muito envergonhados por terem rido dessa merda. É isso que vai acontecer. E aí, dali 30 anos, vai voltar a ser legal. Vai voltar a ser engraçado, eles vão voltar e vão falar: que tempo bom, isso era tão divertido, nosso humor era o melhor. E eu digo isso enquanto membro da geração Z, apesar de um pouquinho mais velho. Eu sou geração Z, não significa que eu não possa criticá-los. E aí a gente vai acompanhar essas duas amigas lésbicas que montam um clube da luta com uma fachada ali de ajudar mulheres a aprender a se defenderem numa sociedade que quer matá-las, mas na verdade elas só criam um clube da luta porque elas querem pegar a mulher bonita. Só que, né, aí a história desenvolve, elas realmente gostam daquilo e criam conexões e laços legítimos e blá blá blá. E aí tem um final surpreendentemente sangrento e inesperado. Tipo assim, o filme não é gráfico. Mas você tá bravo? Tipo, o filme não é gráfico nem nada assim, mas, sabe, elas levam murros no nariz e aí o nariz sangra. Óbvio. Então, sabe, embora seja um filme ali, quase um coming of age ali de escola e tal, não é um filme clean, é um filme legítimo no que ele faz. O filme é bem focado no elenco feminino dele e faz sentido que seja, por causa da história que estão contando. Mas não só isso, eu gosto muito de todas as atrizes que estão ali, me fez feliz, eu acho que tá super bem atuado. Tem umas entregas de linha que eu voltei pra trás só pra ver elas falarem de novo, porque tá bem falado. E o filme é engraçado, apesar de toda a crítica que eu fiz. É o tipo de humor que eu também gosto. Eu me insisto, mas eu estou inserido nas minhas críticas. Mas eu admito que eu demorei pra ir metade do filme pra entender o ritmo e o tipo de humor e aceitar as personagens, porque elas me irritaram também. Não tanto, tal qual Shortcomings, agora previamente mencionado, pra me fazer desgostar do filme, mas chegou perto, elas me irritaram muito. E aí o final compensou. O final foi tão divertido que compensou. E estamos aqui. E por fim, eu vi The Slumber Party Massacre dos anos 80. E que filme bom, like bom. É um slasher dos anos 80 sobre essas meninas que vão fazer uma festa pijama e tem um serial killer à solta e ele vai atrás delas. Tal qual muitos e muitos slashers. A diferença aqui desse, o diferencial, é que ele é dirigido por uma mulher. E isso é difícil da gente achar, porque a vida é uma bosta. O filme se encaixa perfeitamente no gênero dos slasher. Se você não quiser ter um único pensamento e só ver sangue respingar por causa de um serial killer cujas motivações você basicamente não sabe, você vai se divertir. E aí, se você quiser ter um pensamento um pouquinho mais crítico, você encontra ali muitas metáforas e, sabe, cotoveladinhas assim de feminismo, right? E eu gosto disso porque eu não sei, por acaso antes eu já comentei isso aqui. A minha área de estudos acadêmica é mulher no horror e eu estudei muito o gênero do slasher enquanto pensando em mulher no horror, e por isso é trágico que eu tenha demorado tanto tempo pra ver esse filme, porque ele é muito bom e eu não gosto de slasher, e esse filme é muito bom. Eu estudo muito slasher, não significa que eu preciso gostar, é diferente, tá? E não sei, eu gostei bastante e eu espero que pessoas que assistam slasher deem uma chance pra esse, porque vai ser mais do mesmo, da melhor forma possível. E agora bora lá pras músicas. Estamos chegando reta final.
Começamos então com o álbum Snow Angel, da Renee Rapp, que eu já gostava muito dela enquanto atriz. Ela fez a Regina George no musical de Mean Girls. Ela faz uma das personagens de The Sex Lives of College Girls que eu gosto bastante. E eu gosto dela enquanto ser humano. Sempre que eu vejo entrevistas dela ou que eu vejo conteúdo de rede social dela, eu falo, sim, apenas isso, sim. Então é óbvio que eu fui checar o álbum e eu acabei gostando bastante. De novo, a voz dela é uma coisa deliciosa, assim, de se ouvir. E eu acho que as músicas são boas e divertidas e tem letras que ficam na cabeça e que dá pra se relacionar e que eu fico, sabe, cantarolando no banho. Que eu sempre acho positivo. As favoritas por agora, porque isso pode mudar, são Talk Too Much, Poison, eu adoro Poison, e So What Now. So What Now eu gosto muito também, acho que provavelmente é que eu mais ouvi, apesar de eu gostar mais de Poison. Não é um álbum pra você ouvir de uma vez, eu acho. É um álbum que eu acho que se você não gosta desse tipo de girly girl songs, pop girly songs, de theater kids songs de algum modo, talvez fique cansativo, mas ainda assim dá uma chance, eu acho que você não vai se arrepender. E aí, Taeyang, o V do BTS, lançou o primeiro álbum solo dele. As duas primeiras músicas tinham saído mês passado, mas eu esperei pra comentar quando o álbum todo sair. Como vocês sabem, eu sou ARMY, tá aqui minha carteirinha de ARMY. Então é óbvio que eu ia ouvir e amar o álbum. Eu estou surpreendida com o quanto eu amei o álbum. Não surpreendida, tipo, eu achei que ia ser ruim. Não é isso. Mas eu acho que depois do Indigo, que foi o álbum solo do Namjoon, esse é o que eu mais ouvi das carreiras solos atuais dos membros. É bem assim, R&B, músicas fáceis de ouvir, música de dia de chuva. É um ótimo álbum de outono, tá começando o outono aqui agora, então é um ótimo álbum pra ouvir em dia chuvoso. Super curtinho, né? Um EP, então são 5 músicas, 6 se você contar a versão de piano de Slow Dancing. A minha favorita segue sendo Love Me Again, que foi uma das músicas lançadas primeiro. Eu gosto do clipe, eu gosto da música, eu gosto da atmosfera, eu gosto da voz e da cara do Taeyang, eu gosto que ele enfiou o Tani, que é o cão dele, em todo o conteúdo promocional do álbum, nos music shows que ele fez, nos videoclipes, na capa do álbum. É esse tipo de pet lover que eu quero ter por perto de mim. E não sei, eu gostei bastante, eu gosto de todo o conteúdo promocional que ele tá fazendo em volta do lançamento do álbum. Eu acho que tá bem a cara dele, eu acho que ele tá à vontade, eu acho que ele tá se divertindo. E eu, enquanto fã, gosto de ver esse tipo de coisa, então 10 de 10 por todo lado. Aí Laufey lançou Bewitched. Não é a primeira vez que eu falo de Laufey aqui, eu acompanho a carreira dela faz muito tempo, eu gosto muito de tudo que ela lança, eu gosto do estilo de música dela, me faz sentir glamurosa. É uma música, eu já falei isso antes também, é uma música que tem glitter, ela faz plim 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 plim, ela é sparkly, reluzente, bate luz e ela brilha, ela ilumina o salão inteiro. É esse tipo de música, é esse tipo de atmosfera, é muito glamurosa e dourada o tipo de música que ela faz. Eu gostei muito desse álbum novo, não tenho críticas, acho que ela faz muito bom, é muito divertido. É o tipo de álbum que eu acho que dá pra ouvir de uma vez, por mais que seja longo, eu acho que não fica cansativo, eu acho que cria uma atmosfera muito gostosa, eu acho que o álbum é coeso na sequência de tracks dele. As favoritas são Bewitched, né, que é a música homônima ao nome do álbum. Gosto muito também de Dreamer, de From the Start, de Promise, gosto muito do álbum inteiro, gosto muito da cara dela, gosto muito de tudo que ela faz. Tá sendo um ótimo mês, foi um ótimo momento. E PS, eu tava assim, eu consegui me convencer 100% porque o álbum dela saiu no mesmo dia do álbum do Taeyang e as vibes deles funcionariam juntas, sabe? E eu me convenci que tinha uma música junto deles em algum lugar. Não teve, o que foi a única parte triste em todo esse processo. Mas eu acho que ainda deveria ter. E estou aqui eu verbalizando a minha campanha para que a Laufey e o Taeyang façam uma parceria em algum momento. Acho que seria muito legal. E aí, de novo, eu não sou de comentar single, mas eu vou comentar esse aqui porque eu achei muito divertido. O TXT fez um feat com a Anitta pra uma música que chama Back for More. Eles debutaram e performaram a música esse ano no VMAs. Tem videoclipe, eles estão fazendo promo, etc, etc. E foi só tão improvável. Pontos negativos. Eu não gosto que a Anitta está cantando em espanhol na música. Por favor, repita fazendo em português. Eu ficaria muito feliz. Mas gostei. Achei que tá bem feito. Gostei da parceria. Acho que a música funciona. Acho que a música é genuinamente boa. Tenho ouvido muito ela e eu não sei como eu me sinto sobre. Mas cá estamos. É isso. Esse é o comentário. E foi isso por esse mês. Quem diria? Viu? Não foi tão difícil assim. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo tal qual os outros. Eu não sei falar pouco. Quanto menos coisa eu consumo, mais eu falo. É impressionante. Como sempre, aquelas coisas de youtuber. Curta, comente, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber notificação quando eu posto alguma coisa. Deixe um comentário me dizendo se você já consumiu, viu, ouviu, leu alguma dessas coisas. Ou se você tem sugestões pra me dar sobre essas coisas. Tanto aqui nos comentários do YouTube quanto em qualquer uma das minhas outras redes sociais. Estou sempre aberta pra bater um papo sobre interesses em comum. Descobrir coisa nova, sugerir coisa um pro outro. Estamos aqui abertos pra
isso. Espero que vocês tenham divertido, achado algo novo assim pra explorar. Muito obrigada por ter visto até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.